Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco da gravação do programa de hoje, aqui do De Bem com o Pão, hoje com o irmão Célio, aqui em Canoas, e nós estamos conversando um pouquinho sobre o processo de alimentação, né? Que o irmão Célio teve no decorrer dessa jornada agora de 3 anos aí de vida cristã junto ao Senhor e ao Evangelho do Reino. Célio, eu sempre faço uma pergunta prática pro pessoal assim, né? Como é que o Célio se alimenta mais? É assistindo a TV? É lendo os materiais? É ouvindo? Como é que o Célio é mais permeável assim pro Senhor? É assim, irmãos, ó. Eu sempre que a questão dos materiais, né? Sempre, desde quando eu comecei, é uma coisa assim que tem muitos irmãos que falam assim, não sei como é que você grava tanta coisa na cabeça. Não sei, mas eu acho que é por causa da profissão, né? Que a gente tem que gravar muita coisa na cabeça pra gente desmontar e montar, né? A mesma coisa a questão do... Eu ouço muito, gosto de ouvir muitas ministrações. E quando eu escuto o Ministério da Palavra, aquilo, muitas coisas já entram para dentro de mim e já fica gravado. Já está dentro de mim. E eu lembro com facilidade de capítulo, de versículo, do que foi falado, do tópico que foi falado, eu lembro de tudo. Eu tenho essa facilidade. E também a questão dos materiais. Tem materiais que eu já consegui ler todo ele, alguns livros. Agora, a maioria deles o Senhor me levou a ministrar, não só eu aqui em casa eu leio ele, mas sim, teve material que eu nem tinha lido ele ainda, e o Senhor me levou, tu vai ministrar tal tema. Daquele livro que eu nunca tinha lido ele, eu só tinha pegado, eu tinha comprado, só que eu não tinha lido ele ainda. Assim como tem alguns em casa que eu não li ainda, eu só folhei eles, né? Mas eu tenho facilidade de gravar assim, tudo assim na cabeça. E a alimentação, a gente tem que fazer, logicamente, aquilo que, desde que quando a gente entrou na igreja, a gente ouve falar muito das premissas. Você fazer as premissas, né? É você fazer um ruminar. Às vezes, até no trabalho, às vezes a gente está sentado lá no escritório e às vezes a gente cata a Bíblia ou um material que está lá e a gente começa a estudar no trabalho. Aí você fica ali uns 20 minutos, meia hora, dentro daquele tema que o Senhor te mostrou para você estudar. Ou abre a Bíblia aleatoriamente e você coloca os olhos num tema ali e dali o Senhor te ministra muita coisa dentro de nós. E também uma coisa que eu gosto muito assim é compartilhar com os irmãos. Eu gosto de compartilhar com os irmãos. Tanto eu cresço em vida como os irmãos também. Tem irmão que até convida eu e a esposa para nós ir lá para a gente compartilhar. Porque antigamente era o contrário, né? Os irmãos, o mundo convidava a gente, os amigos convidavam para a gente fazer um churrasco, para a gente ir em algum lugar, fazer uma viagem. Hoje não, hoje os irmãos ligam para a gente compartilhar da palavra, compartilhar do que está discorrendo na semana, o que o Senhor está fazendo de transformação, o que o Senhor já fez de transformação e de libertação, e isso em várias áreas, né? Porque a nossa vida é composta de várias áreas, né? Não só de uma, né? Mas são várias que o Senhor quer transformar e deixar no molde dele. Por isso que ele diz na palavra dele que ele é o oleiro, nós somos os vasos. Então o vaso, ele tem que... Não importa se o Senhor... Tem uma palavra que diz isso, que não importa se o Senhor te fez assim, comprido, né? Ou gordinho, baixinho, ou tem alça ou não tem alça naquele vaso, não importa, mas o Senhor colocou a mão em ti. O que importa é que quando a gente, depois que é batizado, o Senhor começa a colocar a mão na nossa vida. Começa a colocar a mão no vaso. A mão de fora é para tapar todas as brechas. E a mão de dentro é para tirar tudo que não presta de dentro de nós. Só que isso gera dentro de nós, para nós, o homem natural, que ainda tem algumas coisas naturais que se manifestam ainda, gera dor, gera sofrimento, gera às vezes até uma angústia. Porque o Senhor está colocando a mão na nossa vida, está mudando aquilo que tu achava que era bom. Só que eu me alegro com Isaías 55:8, que diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. As minhas vontades não são as vontades de Deus. Vamos dizer assim, então, quer dizer que os meus sonhos não são os mesmos sonhos de Deus. Então, de repente, os meus sonhos que eu tenho é muito pequenininho, e de Deus é muito maior do que aquilo que eu possa juntar. Então, eu me atento aos versículos. E eu sempre digo, e eu sempre vou dizer, que os versículos é vivo. Ele é vivo e ele é muito eficaz em nossas vidas, né? Para nos guiar a fazer tudo aquilo que o Senhor está nos mostrando. Porque eu vejo assim que os materiais, assim, a TV Menorá
e Pão de Judá, a editora Vento Sul. Eu falo dos materiais e a editora Vento Sul, né? Isso eu vejo como é a mesma coisa de você andar com um carro. Vou fazer uma comparação com um carro, né? A gente como mecânico, amém, fica até mais fácil. Você pegar um carro que ele tem tu vai andar à noite e ele tem um farol muito bom, tem farol de librina, tem ar-condicionado para não embaciar os vidros e um motor bom, umas rodas boas, pneu bom, que corta a água. Vamos dizer que tá chovendo e tá escuro. Se tu tem um carro que ele não tem ar-condicionado, que ele não tem um desembaçador de vidro traseiro, que ele não tem um farol bom e uns pneus bons, pode causar um acidente. Pode dar uma complicação na tua viagem. Logicamente, um carro, quando ele tem todas essas coisas, esses aparatos, como eu disse, farol bom, um ar-condicionado bom, ali umas rodas boas, uns pneus bons, isso faz com que você tenha uma viagem tranquila, suave, quando você vê que tu já chegou no teu destino. E eu vejo isso, os materiais é como um carro que tem tudo isso. Que ele te leva de uma maneira assim mais fácil a ter comunhão com o Senhor. Ele te leva de uma maneira mais fácil a você ter de verdade assim, reconhecer quem é Cristo. Porque muitas pessoas dizem assim, eu amo Jesus Cristo, eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Eu já vi muitos falar isso. Outros falam assim, não, eu sou ungido do Senhor, mas nem recebeu o Espírito Santo ainda. E diz isso. Logicamente que hoje a gente eu me considero um sacerdote do Senhor para levar a palavra. Para isso a gente tem que cada vez mais se capacitar, né, no manancial da vida, né? Que com o tempo esse fluir do rio vai acontecer dentro de nós. Vai jorrar rios de água viva. E a gente não pode, de uma certa maneira, ficar no leito do rio, né? Porque pode acontecer que nós, com todos esses materiais, eu fico pensando, como eu já ouvi uma orientação do ministro da palavra, dizendo, imagina, irmãos, que nós com todos esses materiais e a gente morrer com a água na canela, né? E aí você fica pensando assim, com a água no joelho, e a gente falecer. Com todos esses materiais, logicamente, se a gente comer os materiais, daqui a pouco a água está pelos lombos. E a gente daqui a pouco não vai conseguir mais andar por nós mesmos, a gente vai ser controlado pelo Espírito mesmo. Que aí a água já está sobressaindo, que a gente não dá pé mais. E a gente não pode ficar no leito do rio só querendo só oba-oba, ou a gente não quer aceitar o falar do Senhor, a gente não quer aceitar o tratamento do Senhor em nossas vidas. O Senhor, quando traz uma tribulação, uma dor, um sofrimento, a gente não pode esquecer daquele versículo que diz que a dor, o sofrimento, a angústia vai gerar peso de glória em nossas vidas, né? A tribulação que a gente está passando vai gerar peso de glória. Então eu vejo como hoje o manancial da vida, o manancial da palavra, como um auto edificador em nossas vidas, né? Ele nos limpa, ele vai tirando de... Eu sempre, com alguns irmãos, até brinco, né? Dizendo assim que os materiais, ele acelera o processo e aí ele não tira de pá a sujeira dentro de nós. Ele tira de carreta. Ele tira de caminhão a sujeirada dentro de nós. E tem materiais que ele faz a gente, da editora Vento Sul, inclusive, principalmente o Rejeição Dor Curável, que muitos acham que não tem rejeição. E às vezes a gente tem rejeição dentro da própria casa. Alguma ação da esposa, ou dentro do trabalho, algum funcionário que age de uma maneira estranha, e a gente está sempre orientando, e a gente acaba tendo uma rejeição perante aquele irmão. A gente não pode ter isso. Quando a gente enxergar qualquer tipo de reação do irmão ou da irmã, a gente tem que orar em cima daquilo. Porque ele também faz parte do corpo de Cristo. Ele é um membro do corpo de Cristo. E o membro não pode estar coxo. O membro não pode estar parado. Ele tem que de verdade aceitar que aquilo que ele está ouvindo da palavra de Deus é para transformar ele. É para libertar ele. Alguns têm rejeição, assim, no primeiro momento, quando você fala a palavra de Deus. Mas depois eles vêm conversar contigo de uma maneira diferente. Muitos que antes falavam assim, e aí, mano, bom dia. E chegava falando de uma forma, hoje não. E aí, irmão, como é que tá? Deus abençoe, tudo bem? Por quê? É a maneira que nós trata o próximo, eles também vão nos tratar. Ele vai ver que a maneira que ele trata, ele contagia outras pessoas e transforma outras pessoas a viver de maneira diferente, a agir de maneira diferente. Isso é a palavra de Deus. Eu vejo como a palavra de Deus dessa forma. Que ele muda a nossa maneira de agir, de pensar. Por isso que é importante a gente rever sempre a questão da cura da memória, renovação da mente, a gente olhar para a cura interior básica, cura interior aprofundada. Às vezes a gente acha, estou curado. Aí você lê o Senhor Saiu Conservo, tu vê, não estou curado, eu ainda tenho alguma coisa que eu preciso ainda mudar na minha vida que está me constrangendo.
E é tão interessante porque a palavra ela transforma de uma maneira que quando você fica constrangido, você fala, mas peraí. Aí você começa a rever coisas que tem dentro de ti que precisa ser mudada. E aí o bom da editora Vento Sul que tem muitos materiais que você pode, não, eu tô com um problema de cura de memória, vamos ver cura de memória. Eu tô triste. Então vê o CD Alegria. Pega o CD Alegria ali, vamos ver o que o senhor quer falar em questão de alegria. Né? Me sentindo menosprezado. Dor, rejeição curável. Amém. Bem isso aí, bem lembrado. Então tem muitos materiais que hoje a gente tem que olhar. É que nem quando você olha para unanimidade, que nós temos que ser um só, né? Unanimidade quer dizer que é ser um só. É todo mundo no mesmo caminho, né? No mesmo querer, no mesmo pensamento. E tem que pensar assim mesmo, que tem que ser um só Espírito, um só Deus e uma só fé. Como diz em Efésios 4, né? Então não tem como a gente não olhar para cada versículo e cada capítulo ou para os materiais. E logicamente, né, os materiais são tudo composto de muitos. Porque o homem natural, se ele pegar a Bíblia, eu, antes de ser batizado, eu tinha 4 Bíblias em casa. E só que eu não lia. Hoje eu tenho, como o irmão pode ver, a gente tem aqui umas 10, 11 que a gente usa. Desde estudo como também a normal, né? Mas geralmente eu me atento muito na de estudo, que a de estudo ela te manda para vários versículos. A mesma coisa os materiais, às vezes você quer receber uma cura, tipo, pessoa que diz assim, eu não tenho depressão. Aí, mas como saber? Aí você vai falar para uma pessoa que nunca não tem o livro Livros da Depressão, ou aquele livro da ansiedade, o CD Livro da Ansiedade. Como é que você vai explicar na Bíblia para uma pessoa que tem isso? O homem natural não vai conseguir explicar. Agora o material ele tem os versículos certinho, aonde ela vai procurar colocar os olhos na palavra, que ela é viva, né? Aquele versículo vai entrar para dentro daquela pessoa e a pessoa começa a receber o remédio. É um remédio, né? E começa a ser curado. Então eu vejo como importante a gente se alimentar. Não só de manhã, tarde, noite, mas tá sempre com o material na mão. Não importa onde você vai estar, eu vou estar no trabalho, ou até uma folguinha no trabalho, ou aonde você for, tiver um material para compartilhar com o irmão, tem que levar o material e tem que usar o material sempre. E aí, como o Célio disse, os materiais da Editora Vento Sul são esse acelerador, esse motor turbo que nos ajuda a crescer mais rapidamente, né? E tudo separado por temas, gente. Olha que legal, né? Eu queria entender mais esse processo sobre salvação. Nós temos aí o Portal para a Glória, né? Eu queria... Vem cá, eu tô querendo esse negócio de ir na igreja, mas esse negócio lá, aí o pastor fica mandando a gente fazer isso, fazer aquilo... Ou a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o material de rebelião. Daí nós temos lá o material, um ramo digno de seiva. Né? E aí, então a gente tem tudo separadinho por assunto. Esta é a bênção que o Senhor nos concedeu. Então a gente precisa receber essa bênção. E como é que a gente recebe? Se alimentando desses materiais. Né? E aí nós temos ainda a TV Menorá por assinatura. Falando em assuntos segmentados, a TV por assinatura está tudo segmentado. Amém. Tem lá 12 canais sugeridos para a gente poder se alimentar, né? E ainda tem lá para buscar a palavra, um processo de alimentação, tudo separadinho também por assunto. De uma maneira ainda muito mais seletiva, né? Eu quero ler sobre tal palavra, quero buscar sobre candelabro. Qual dos materiais fala sobre candelabro? Né? Vou lá na TV Menorá, candelabro. E a TV Menorá vai me sugerir alguns vídeos que vão falar sobre o candelabro. Boa essa da TV Menorá também, né, Célio? Amém, irmão. A questão do... Você falou candelabro e me veio agora dentro de mim assim. O candelabro, para muitos, olha para o candelabro assim e acha que é só um castiçal ali, onde fica uma vela ou uma lamparina, ou bota um óleo, bota um pavio. Não, eu vejo assim que o candelabro... As 7 botijas que segura o óleo é Deus. Jesus Cristo é o óleo. E quem está dentro lá para acender é o pavio. Tem que estar embabado no óleo, que é o pavio. O pavio, ele tem que ser, o sacerdote pivitava todo dia. Ele vai lá e corta a ponta do pavio e queima. Deus é a botija. O óleo é Jesus Cristo. E nós somos o pavio. O ser humano é o pavio. Então o ser humano tem que ser queimado. E queima o quê? Queima a natureza carnal pecaminosa. Para que a luz do Divino Espírito Santo venha de dentro para fora. Para que as coisas de dentro, as reações e ações nossas, de dentro, venha para fora.
Que aí todo mundo vai ver que realmente você tem a luz do Divino Espírito Santo. O que tu fala, como tu age, o que tu faz. E isso, o único que pode fazer isso é através da alimentação, que é a palavra. Por isso que Cristo diz, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então eu fico pensando assim que como é que eu vou me alimentar de Jesus Cristo? É a palavra de Deus, né? E os materiais, eu sempre digo, é um acelerador para a gente crescer em vida mais rápido, para a gente ter comunhão com o Senhor mais rápido, para a gente conseguir caminhar com Ele mais rápido. Logicamente, a caminhada com Ele, como Ele diz, né? Temos que seguir Ele, olhando para Ele, né? Não querer passar na frente dele, mas sim olhando apenas para o Cristo. Aquilo que, como ele disse, ele deixou um recado para nós, né? Eu faço tudo quanto o Pai me manda. E nós hoje temos a oportunidade de fazer tudo quanto Cristo fez. Aí nós vamos estar fazendo a mesma coisa que ele fez. A gente tem a mesma atitude que ele teve, né? Que é de verdade se alimentar da palavra, viver na palavra e levar a palavra. É isso aí que o Senhor quer que cada um de nós venhamos a fazer, né? Glória a Deus, que bênção, hein? E estamos aqui, Sérgio, chegamos no final do programa, né? Quero agradecer aqui a presença e a participação conosco. Amém. E nós ficamos por aqui e quem sabe no outro dia voltamos e novamente com mais para você, numa segunda entrevista com o nosso irmão Célio, né? Amém. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.